Olha, já pararam para pensar como é que uma simples ideia vira uma ação? Ou, sei lá, o que está por trás daquela emoção que surge do nada? A resposta, pode apostar, não é mágica. É, na verdade, uma orquestra química super complexa tocando sem parar dentro da nossa cabeça. E hoje a gente vai mergulhar fundo nisso. Vamos conhecer quem são os músicos e os instrumentos dessa sinfonia incrível que define quem a gente é. Vamos pensar nisso um pouquinho. O que acontece de verdade quando a gente decide mexer o braço? Ou o que dispara aquela sensação de alegria quando recebemos uma notícia boa? Por trás de cada coisinha dessas, de cada experiência, tem uma conversa invisível rolando. É como um balé de moléculas minúsculas, sabe? Orquestrando tudo em frações de segundo. É impressionante. Certo. Então, o nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai entender o que são esses tais mensageiros químicos. Depois, vamos ver o ciclo de vida de um sinal, conhecer os principais atores dessa história, como eles se organizam em sistemas e, por fim, por que tudo isso é tão importante pra gente. Vamos lá! Então, vamos direto ao ponto. O que é, afinal, um neurotransmissor? Bem, para uma molécula ganhar o título de mensageira oficial do cérebro, ela não pode ser qualquer uma não, hein? Ela tem que passar por um controle de qualidade super rigoroso. A neurociência estabeleceu umas regrinhas bem claras para isso. Funciona assim. São basicamente 3 provas que ela precisa passar. Primeira, a molécula tem que ser produzida e guardada ali, dentro do neurônio que vai mandar a mensagem. Segundo ponto, ela só pode ser liberada quando esse neurônio é ativado, quando ele dispara. E terceiro, que é o teste de fogo, se um cientista for lá e aplicar essa molécula de fora, ela tem que provocar a mesmíssima reação que o sinal natural provocaria. É tipo uma verificação em 3 passos que separa quem é quem nesse mundo dos mensageiros do cérebro. Beleza. Agora, pensem comigo. A comunicação no cérebro tem que ser uma coisa absurdamente rápida e precisa. Não dá para mandar uma mensagem e ela ficar, sabe, ecoando para sempre no sistema. Assim que o recado foi dado, o mensageiro tem que sair de cena, e rápido. E para isso, existe uma verdadeira equipe de limpeza especializada. Vamos ver como ela trabalha? Para que a comunicação seja clara, a mensagem precisa ter começo, meio e principalmente fim. E o cérebro tem 3 estratégias principais para garantir isso. A mais comum de todas é a tal da recaptação. É como se o próprio neurônio que mandou o sinal o sugasse de volta para reciclar e usar de novo. Bem eficiente. A segunda tática envolve umas células de suporte, os astrócitos. Eles funcionam como verdadeiros faxineiros, absorvendo o que sobrou ali na sinapse. E por último, em alguns casos especiais, como o da acetilcolina, existe uma enzima que age como um triturador de moléculas, que vai lá e desativa a mensagem na hora. Pá, acabou. Certo. Agora que a gente já entendeu as regras do jogo, vamos finalmente conhecer os jogadores principais. E aqui vem uma parte que eu acho fascinante. Eles não aparecem do nada, magicamente. Eles são construídos a partir de blocos de montar que a gente consegue, na maior parte, comendo. É isso mesmo, pela nossa alimentação. Olha só que interessante essa tabela. Ela mostra a conexão direta entre o prato de comida e a química do nosso cérebro. Peguem a tirosina, por exemplo. É um aminoácido que está em queijos, carnes, peixes. Pois é, ele é a matéria-prima para dopamina e para noradrenalina, que estão ligadas à motivação, ao estado de alerta. E o triptofano? A gente encontra em aveia, banana, até chocolate. Ele é o ponto de partida para a serotonina, a famosa reguladora do humor. Ou seja, a nossa dieta, literalmente, fornece os tijolos para construir os nossos pensamentos e as nossas emoções. É incrível, né? Mas, é importante entender que esses neurotransmissores não agem sozinhos, cada um no seu canto. Eles formam sistemas inteiros, como se fossem grandes rodovias neurais que se espalham pelo cérebro e influenciam regiões inteiras. E, para começar, vamos falar de um dos sistemas mais famosos de todos, o da dopamina. Muita gente chama a dopamina de molécula do prazer, mas ela é muito, muito mais do que isso. Na verdade, ela é o grande motor da nossa motivação. Ela é produzida lá no fundo do cérebro, em umas áreas com nomes tipo substância negra, que é vital para o controle dos movimentos, e na área tegmental ventral, que é onde começa nosso circuito de recompensa. É a dopamina que nos dá aquele empurrãozinho para ir atrás dos nossos objetivos e, claro, para sentir a satisfação quando a gente consegue. E esse sistema tem 3 estradas principais, cada uma com uma função bem diferente.
A primeira, a via nigroestriatal. É tipo a maestrina dos nossos movimentos. É por isso que quando as células dela começam a morrer, aparecem os sintomas da doença de Parkinson. A segunda, a via mesolímbica. É o que faz a gente levantar do sofá para buscar o que a gente quer. Pode ser comida, pode ser um grande objetivo de vida. E a terceira, a via mesocortical. É a nossa CEO interna. Ela atua lá no córtex pré-frontal e cuida do planejamento, da tomada de decisões mais complexas. Cada uma no seu quadrado. Agora, vamos falar de outro gigante, a serotonina. Os neurônios que produzem serotonina nascem num lugarzinho lá no tronco cerebral, chamado núcleus da RAF. E a partir de lá, eles se espalham como uma árvore, sabe? Com galhos que chegam em praticamente todas as áreas do cérebro. É como se a serotonina fosse um grande maestro, que fica ajustando o volume e o tom de toda a orquestra de neurônios. E a serotonina é uma verdadeira multitarefa. Pensa só, ela ajuda a regular o nosso humor, o nosso relógio biológico de sono e vigília, o apetite e até o jeito como a gente sente dor. Com tanta responsabilidade, não é de se espantar que qualquer desequilíbrio nesse sistema esteja super ligado a quadros de depressão e ansiedade. E é exatamente por isso que alguns medicamentos, como a fluoxetina, que basicamente aumentam a disponibilidade de serotonina, podem ser tão eficientes para muita gente. E a orquestra não para por aí, tem mais músicos. Temos a noradrenalina, que vem de uma área minúscula chamada locus coeruleus. Ela é o nosso sistema de alerta, o que foca a nossa atenção, sabe? A base da resposta de luta ou fuga. E tem também a histamina, que vem lá do hipotálamo e nos mantém acordados. Sabe aquele sono que muito antialérgico dá? Então, é porque ele vai lá e bloqueia a ação da histamina no cérebro. É um efeito colateral que, sem querer, acaba nos ensinando uma função super importante do cérebro. Ok, a gente falou desses sistemas que modulam tudo, que dão a cor da música. Mas agora vamos falar dos dois neurotransmissores mais comuns, mais abundantes e, talvez, os mais fundamentais de todos. Se os outros são os instrumentos, esses dois são os interruptores de liga e desliga. São eles que permitem que a música sequer aconteça. Vamos a uma analogia aqui. Pensem no cérebro como um carro de alta performance. O glutamato é o acelerador. É o principal neurotransmissor que liga os neurônios, que faz a comunicação acontecer. Ele é essencial para a gente aprender coisas novas, para formar memórias. Já o GABA é o freio. Ele acalma as coisas, diminui a atividade, impede que o cérebro entre, digamos, em curto-circuito. Praticamente tudo que o cérebro faz, de um pensamento simples a um movimento super complexo, depende do equilíbrio perfeito, milimétrico, entre pisar no acelerador, que é o glutamato, e pisar no freio, que é o GABA. Certo, a gente viu um monte de ciência até aqui. Mas, e daí? Qual é a importância prática de tudo isso? A questão é que, quando essa orquestra química desafina, mesmo que só um pouquinho, as consequências podem ser gigantescas. Elas impactam diretamente a nossa saúde, nosso comportamento e, no fundo, a essência do que é a experiência humana. A conexão é muito direta, muito clara. A perda de neurônios de dopamina causa os problemas de movimento na doença de Parkinson. Alterações nos sistemas de serotonina, de noradrenalina, estão bem no centro de transtornos como depressão e ansiedade. Uma sinalização de dopamina toda bagunçada contribui para os sintomas da esquizofrenia. Ou seja, entender estes sistemas não é só um exercício acadêmico, é a base para a gente conseguir desenvolver tratamentos que podem, de verdade, mudar a vida das pessoas. Tem uma frase do Santiago Ramon y Cajal, que é considerado o pai da neurociência moderna, que eu acho que fecha bem na nossa jornada de hoje. Ele disse: o cérebro é um mundo que consiste em vários continentes inexplorados e grandes extensões de território desconhecido. E é exatamente isso. Mesmo com tudo que a gente sabe hoje, a gente ainda está só no comecinho de mapear esses continentes químicos gigantes que definem quem nós somos. E para terminar, fica uma pergunta que intriga cientistas e filósofos até hoje. Se o cérebro é essa orquestra química com incontáveis músicos, quem é o maestro? Se cada neurotransmissor é um instrumento e cada via neural é uma parte da orquestra, o que ou quem é que rege essa sinfonia toda, essa coisa complexa que a gente chama de consciência? É uma pergunta fascinante e a busca pela resposta com certeza continua. E aí, se essa nossa análise foi útil, ajudou a clarear as ideias, não se esqueçam de seguir o nosso perfil e deixar uma avaliação. Isso ajuda demais o nosso trabalho a chegar para mais gente. Muito obrigada pela companhia e até a próxima!